Hoje nós estamos indo para a quinta palavra, ouvindo a voz de Deus, né? E hoje a parte 5 é prazer. Amém, irmãos? Vamos lá, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Amém? Semana passada, a parte 1 era expectativa. A primeira semana foi sobre expectativa, a segunda parte foi falou, a terceira, atenda, a quarta, veja, e hoje, quinta parte, prazer. Bom, o texto aqui nos revela o quê? Que aqueles homens que atenderam a direção de Jesus, eles viram o resultado de seguirem a direção, eles viram com os olhos. Tudo bem? Viram com os olhos? Viram. O que mais? Lógico, não só viram, mas eles usufruíram do resultado. Tudo bem? Afinal de contas, os peixes, eles não saíram distribuindo na praia, segundo o texto. Não distribuiu peixe. Eles eram pescadores, eles ganhavam com isso, e eles pescaram muita coisa. E hoje eu queria trazer algo muito simples. Eu acho que você poderia pensar assim: o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A gente complica as coisas. Por quê? Porque o Evangelho, o que é Evangelho, irmãos? É as boas novas. A boa notícia é que existe salvação para o pecador. É simples. Existe salvação para o pecador. Agora, a gente às vezes começa a complicar demais. E eu queria levar você a entender o seguinte: a sua vida tem que ser simples. Você vive para quê hoje? Para que você vive hoje? Hoje nós estamos numa cultura que nós vivemos para nós. Não vivemos para o outro, não. Nós vivemos para nós. Tudo é para nós. Primeiro para mim. E se eu investir no outro, é numa expectativa de que o investimento no outro se reverta em algo bom para mim. Então volta de novo para mim. Você pode observar, se você vai hoje em boa parte de igrejas, em alguma reunião de oração, e você fala assim: hoje nós vamos orar por toda a obra missionária em volta do mundo. Ótimo, foi uma maravilha. Tinha 40 pessoas na reunião de oração. Próxima reunião de oração, dá você e a sua família. É a família do pastor e de alguns obreiros que gostam e entendem isso. As pessoas estão muito preocupadas com a sua própria vida, preocupadas com suas questões, com aquilo que ele almeja, com os problemas que tem, quando na verdade Deus diz para não estarmos nos preocupando mais com isso. Aí as pessoas não entendem. Se eu não preocupar com isso, como é que eu posso resolver as coisas? Uma boa pergunta, né? Uma coisa é você identificar o problema. Outra coisa é você se aplicar em resolver o problema.
Outra coisa é você entender que aquele problema é tão complicado que você fica mastigando ele a tua vida inteira. Tem problema que não se resolve, não é verdade? É ou não é? Não é? Ó, eu já vi um tanto de gente ser curada. Eu carrego esse negócio desde os meus 7 anos de idade. Pastor, o senhor ora por você. Ih, desanimei. Aí você fala assim, ué, você não crê? Creio. Quantas vezes vi pessoas chegar num culto de óculos, arremessar o óculos longe, até hoje não usa óculos. Aí a pessoa ainda falou para mim, joga o seu, é falta de fé. Não, cara, custou caro demais. Deixa eu tirar. Tá bom, aí eu jogo, mas enquanto não estiver bom, jogo não. Né? Então assim, como nós temos visto nesse texto, nós corremos um risco, é normal isso, é natural do ser humano, nós nos adaptarmos tanto às coisas boas como a coisas ruins. O ser humano tem uma capacidade adaptativa enorme. Infelizmente, a gente se adapta também a problemas na vida. Entra nele e fica nele, reclama dele, fala dele o tempo todo, mas não sai dele. É uma leva de gente assim, e cristão, tá tudo aí, no mesmo saco. Entra dia, entra ano, sai ano, o cara a mesma coisa, chega o culto da virada, ele bate o joelho no chão, Deus já fala, já sei, não precisa falar mais, já sei, né? Já sabe aquela mesma história. Agora, ouça bem, irmãos, essas coisas começam a imobilizar a pessoa. O problema dela vai às vezes crescendo ao ponto dele só enxergar o problema, ele vive por causa do problema, ele vive tentando resolver aquele problema, mas gozado, ele não resolve, mas ele tenta resolver o problema. E fica naquela busca de solução, aquela começa a gerar ansiedade, começa a gerar angústia, a pessoa começa a ficar toda abatida e existe Deus nessa história toda. O que fazer? Eu não vou pregar de novo há 5 semanas. Dei a sequência para vocês e hoje é prazer. O meu prazer não vai estar em circunstâncias. Se o teu prazer é circunstâncias, seja bem-vindo à instabilidade de vida, né? Seja bem-vindo à estabilidade de vida. Se o teu prazer é as circunstâncias hoje estão boas, amanhã estão ruins. Financeiramente o país está ruim, pronto, então você vai ficar ruim também. Ah, mas agora o país melhorou, beleza, agora estou bem. Aí daqui a pouco chega uma... Agora a palavra do Senhor diz que o Senhor, Filipenses no capítulo 4, diz que o Senhor nos dará paz. E disse aqui, em vida, nos dará paz. Como é isso? Quando nós começamos a entender que o Senhor tem direção para a nossa vida, quando nós começamos a entender que o Senhor vai nos levar a uma experiência nova, uma mudança de vida, isso envolve tantas áreas que você não tem controle e eu não tenho. O que nós precisamos, irmãos, é deixar Deus nos conduzir, é confiar a nossa vida, não é parte da vida. Irmãos, a tua vida ela é constituída de várias questões. E aí a gente quer entregar só parte, a gente quer entregar aquilo que a gente entende que precisa ser curado, aquilo que a gente entende que precisa ser resolvido, quando na verdade aquilo que você está contando para Deus, a origem não está ali, mas às vezes está em outro lugar que você não está deixando Deus pôr a mão. E aí não vai resolver. Por quê? Porque aquilo que você está contando para Deus é a manifestação de um problema que nasceu em outro lugar, mas você não deixou Deus conduzir a sua vida. E aí o negócio está ali, não sai dali, não te larga. Por quê? Porque Deus quer agir e a gente quer dizer para Deus aonde agir. Quando na verdade é na nossa vida inteira, irmãos, é tudo. Você não vai só o teu dedão para o céu, é toda a tua vida vai para o céu. Né? Não é assim? Então, esses homens, a hora que eles tiveram o impacto da direção de Deus, o resultado, colheram o resultado da direção de Deus, o que aconteceu? Olha que interessante. O que Pedro falou?
afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. O que eu e você estamos precisando? Irmãos, nós precisamos ter encontro com Deus. Você está precisando ter encontro com Deus. Ouça o que eu estou te dizendo. Irmão, a palavra, ela fala de Deus, você precisa ter encontro com Deus, você precisa começar a ter um propósito na sua vida, de andar com Deus, viver para Ele. A palavra do Senhor disse que nós existimos para louvor e glória do Senhor, esse é o sentido da nossa vida, mas ainda não entendemos isso ao ponto de buscar, entregar toda a nossa vida ao Senhor, buscar, aprender, entregar isso. Como é que eu entrego a minha vida ao Senhor, né? Entendendo que Ele tem um plano de vida para mim e para você que é excepcional, né? É excepcional. Que Deus tem um plano, tem uma identidade para você, que Deus tem uma estratégia de vida para você andar sobre a terra. Olha como é que é simples. Veja como é simples. O que Ele diz? O que Jesus fez aqui? Jesus deu um testemunho tremendo. Foi ou não foi? O que Ele fez aqui, coisa tremenda. Agora, o que Deus tem para nós? Irmãos, fácil. Quer ver? Mateus, olha que simples que é isso. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 13 e versículo 14, ele disse: você é sal e você é luz. Ei, ele está dizendo que você é sal, que você é luz. O que ele está dizendo? Que você é um agente de mudança nessa terra. Tudo bem? Que você é um agente de mudança nessa terra, mas o que acontece dentro de nós quando a gente ouve isso? Não acredita nisso. Por não acreditar nisso, não se aplica nessa direção. Ei, você não tem noção, talvez, né? Talvez, você não tenha noção do que é ter uma paz dentro de você. Quando você olha que o porvir está chegando, que Jesus está voltando, que a igreja vai subir, e quem não for igreja vai ficar, né? Olha, não precisa nem, pode ficar com a escritura da minha casa, quem quiser, viu? Os carros na garagem, fica, tudo isso aí vai ficar. Ei, mas o Senhor está voltando, e isso é um marco definitivo na vida da igreja, e isso é muito bom saber que eu vou, minha mãe vai, meu pai vai, meu irmão vai. É muito bom você saber que eu amo, alguns já morreram, eu amo meu irmão, né? E que eu vou encontrar com ele lá e vamos viver eternamente. Isso é bom demais. Ninguém tira mais isso de mim. Isso traz paz. Mas sabe o que acontece? Acontece que é muito simples. Você tem que ser sal e luz. Você tem que ser sal e luz. Queremos ser um monte de coisa, mas sal e luz não. Queremos ser um monte de coisa. Queremos ser músico na igreja, queremos ser pregador na igreja, queremos ser diácono na igreja, queremos ser tesoureiro na igreja, queremos ser do ministério infantil, queremos ser da recepção, queremos ser um monte de coisa. Um monte de coisa, mas ouça, veja bem. A manifestação do poder de Deus traz quebrantamento de coração. As pessoas estão aí fora, ouvem falar de Deus de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é forma. As pessoas estão todas com o pé atrás, e ainda mais por causa do testemunho de muitos dos nossos que fazem coisas absurdas e usam o nome de Deus. Então as pessoas não acreditam mais. Desculpa, querido, você pode achar que está todo mundo acreditando em você. Não acreditam mais. Agora, como é que ele acredita? Quando você traz uma palavra, que você está regado com a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus, você é equilibrado para conseguir transmitir a palavra de Deus dentro do contexto da vida da pessoa, e depois você fala, agora vamos orar, e tem manifestação de Deus. Aí ele vai fazer, Deus anda com ele. Então eu vou começar a dar ouvidos para essa pessoa. Igreja de Poços de Caldas nasceu com o sinal de Deus. Igreja de Alterosa nasceu com o sinal de Deus. Igreja de Fama nasceu com o sinal de Deus. Igreja de Campestre nasceu com o sinal de Deus. Igreja de Visa Nova nasceu com o sinal de Deus. Serrania. Serrania foi pastor Luiz que iniciou, mas eu acredito que também algo parecido, né? Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, desenvolvendo trabalhos
que a gente nem estava lá. Nós não somos igreja que fica cavando lugar em cidade. Nós não ficamos, deixa eu ver, vamos abrir agora em tal lugar. Nós não fazemos assim. Nós buscamos em Deus, Senhor, estamos aqui disponíveis. Leva-nos aonde o Senhor quiser. E daqui a pouco, pum, aparece um lugar, vamos lá, uma pessoa que pede oração lá, simplesmente uma casa. Nós saímos daqui, vamos lá, oramos, Deus faz uma coisa tremenda e tal. Aquela pessoa fica, meu Deus, eu quero saber mais sobre isso. Abre a sua casa, nós vamos começar a trazer um estudo da palavra aqui na sua casa. Pronto, é família, daqui a pouco a família vem um amigo, vem um irmão, vem não sei o que e tal. Daqui a pouco tem 10, 20 e vai embora. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, como que é isso? Isso é comunicado através de um prazer. Irmãos, nós temos que encontrar em Deus, ou melhor, quando se encontra com Deus, você passa a manifestar um prazer. Você olha para as pessoas, eles veem algo em você, algo que não é natural seu, é algo que comunica uma experiência que você está tendo, que ele não está, e que aquilo é tão bom, que ele começa a querer saber o que é, porque ele quer ter aquele prazer. Como é que você pode ter prazer, querido, se você fica olhando só para o seu problema? Quando Jesus fala, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a gente fica toda hora comunicando o problema, toda hora comunicando o problema. Sabe o que você está dizendo? Ei, você é mentiroso. Ei, você é mentiroso. Está falando para Jesus, você é mentiroso. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É que a gente chega e conta. A gente não chega e entrega, a gente chega e conta. Pega a sua Bíblia aqui, por favor. Ó, tá aqui, isso aqui é meu problema. Ou quem dera, hein, se isso aqui fosse um problema, probleminha, olha o tamanho, né? Então eu chego, Jesus. Pô, Jesus, olha só o meu problema. Olha, é um livro de problemas, Jesus. Você viu? Tá vendo, né? Pô, por que você não faz nada? Aí volta amanhã. Desculpa, eu acho que você estava muito ocupado ontem, né? Você não conseguiu ouvir tudo, mas eu vou pegar só o capítulo 6 de problema aqui, né? E conta. Não. Entrega. É um dos grandes problemas nossos. Então, se o Senhor te fez para louvor e glória dele, e você está com a tua vida cheia de coisa para resolver, quer dizer, você que vai resolver, você que vai ficar em cima daquilo, se desgastando com aquilo o tempo todo, o que vai acontecer? Não haverá problema, ou melhor, não haverá tempo. Você não tem tempo, você vai justificar, Senhor, mas eu não tenho tempo, eu vou te servir, mas deixa o problema resolver, deixa as coisas amenizarem. Não, querido, o negócio é hoje. O Senhor te chamou hoje. Hoje que eu digo, não é hoje esse culto, o Senhor te chamou do dia que você entregou a sua vida a Ele. Você vive para louvor e glória dEle. Pastor, mas eu tenho uma vida, sim, a tua vida é para glorificar o Senhor. Como é que eu glorifico o Senhor nos problemas? Quando eu dobro o joelho e falei, eu creio que o Senhor tem solução, eu creio na palavra, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, então vamos buscar o Senhor. Mas não, fica lamentando, quer dizer, não aparece na igreja, não vai na reunião de oração, está deprimido, pronto, aí o irmão está deprimido, aí vai a comitiva, as irmãs, aí lá vai as irmãs, né, com a caixinha de lenço, e vai lá todo mundo, vamos chorar com a irmã. Olha, algumas condutas de igreja estão sendo um grande problema hoje, em vez de achar que está trazendo solução, está fazendo as pessoas virarem um bando de bebê, que tem que carregar no colo, todo mundo. Ah, fez cara feia, nossa, o irmão não vem no culto, vamos lá. Que isso, irmãos? Como é que nós podemos ser vistos como exército de Deus, se a gente não aguenta uma cara feia? Se a gente não aguenta nada, hoje crente não aguenta nada. Se o pastor fala assim, não, você não sobe no altar, senta aí. Falou para o músico um negócio desse, ele já mudou de igreja. Aí você vai lá e já está com contrabaixo vermelho cereja, e tocando um Fender, e não sei o que, não é assim? Que isso, rapaz? Tem que tratar assim a pão de ló. Irmãos, um evangelho desse jeito, ouça o que eu estou falando. Se igreja continuar assim, nós vamos atrasar a volta do Senhor. Por quê?
porque o Senhor não volta assim. Mas louvado seja o Senhor, porque tem muita gente que está assim, entendendo que a vida é cheia de altos e baixos. Jesus viveu isso ou não viveu, irmãos? Conta para mim. Jesus não viveu altos e baixos, não? Foi tudo tranquilão para ele? Super tranquilo. Que nada, irmãos. E se não foi? Você pega o texto do Evangelho e fala assim: ei, o discípulo não é maior que o seu mestre. Se o discípulo não é maior que o seu mestre, como é que eu posso desejar pular essa etapa de lutas e sofrimentos que Jesus, o mestre, passou? Eu digo, vou pular isso? Ei, discípulo não é maior do que seu mestre. Vai passar. O que mais? Bem-aventuranças. Diz o quê? Bem-aventurado aquele que for perseguido por causa do meu nome. Não é isso? Pronto. Então, chora não, irmão. A palavra está dizendo, dê risada, se alegre. Quando essas coisas acontecerem, fala, ô benção, eu estou no caminho certo. E a oportunidade de Deus mostrar o cuidado dele, de Deus mostrar que Deus intervém na tua causa, que quando você está ali, cuidando das coisas do Senhor, quando você está apresentando os seus problemas para Ele, não é ser alienado, mas é apresentar o problema para o Senhor. Senhor, eu não sei como resolver isso, está aqui, Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu preciso de direção. Irmãos, isso é atitude de dependência, isso é atitude de confiança. Deus honra quem tem fé, Deus honra quem confia nele. Estão entendendo? Deus honra. Eu lembro quando eu estava com 2 camisetas, pastor, o senhor está melancólico, né? Está voltando no passado. É coisa bem antiga essa. Eu falava com Deus, Deus, quando que essa fase vai passar? Porque está difícil. Sabe qual era a resposta? Nenhuma. E quando, o que é isso? Por que Deus não responde, pastor? Ele está de mal? Não, é porque não tem que responder nada. Aguenta, está no fogo. Né? Está no fogo. Aí você fala assim, mas eu não gosto disso, o problema é teu, você não sabe o que é bom para você, vai ter que passar. Não tem jeito. Né? Não existe isso. Não quero, não tem questão de querer. Vai passar. E Deus sabe o que precisa. Irmãos, essas coisas são marcas de Deus, e Deus vai marcando a nossa vida, mostrando o cuidado, mostrando a particularidade, como Ele vê a gente na nossa intimidade, o que é Deus nos chamar pelo nome, o que significa isso. Agora, entenda bem, irmãos, dentro da igreja precisa disso, fora da igreja, muito mais do que isso. Você é sal e luz. O evangelho é simples. Você não tem que viver nesta terra buscando em Deus solução para os seus problemas. Não é isto que o evangelho comunica. O evangelho não diz que nós vivemos com Deus para a solução de problemas. Nós vivemos para a glória do Senhor. Nós vivemos como embaixadores do reino. Isso significa que eu represento o reino de Deus. Eu não estou no reino para resolver problemas da minha vida, porque o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida. Ele faz o que Ele quiser com a minha vida. Se eu tiver que ir para a favela, porque eu vou ter que pregar lá, Ele vai me mandar para a favela e você vai. Estão entendendo? Se você não quiser ir, porque você está com medo, Ele vai tratar disso. Ele não é Deus de opressão, irmãos. É Deus de libertação. Né? Gálatas capítulo 5, o Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres, mas nós estamos livres para glorificar o Senhor, não para viver enfiado no pecado, né? Mas para comunicar às pessoas, não o pecado, mas para comunicar às pessoas a graça de Deus, o poder de Deus. A vida com Deus é excelente, a vida sem Deus é mais ou menos. Por quê? Porque eu comunicando isso com o prazer que eu tenho de andar com Ele, isso vai fazer com que as pessoas deixem o pecado, que antes era o que ele tinha de prazer, para conhecer a verdadeira fonte de prazer, que é Deus. Entenderam, irmãos? Se não fica legalista, você não pode isso, você não pode aquilo. Meu Deus, o que é isso? É uma prisão, isso aí é uma religiosidade, isso aí é uma opressão. Ninguém vai para uma crença dessa.
E também não é porta escancarada. O que tem é a revelação da salvação, do reino de Deus. Você mostrar isso com a sua vida, mostrar o efeito do reino de Deus na sua vida. Aí as pessoas, como é que você consegue isso? É porque eu estou no reino de Deus, estou debaixo das normas do reino de Deus. Então, se você anda na direção de Deus, você vive isso. Ah, mas como é que é isso? Aí você começa a evangelizar a pessoa. Irmãos, você acha que você vai evangelizar um médico dizendo para ele que ele é pecador? Você acha que você vai evangelizar um advogado dizendo que ele é pecador? Na verdade, a gente traz a pessoa para perto. Você viu alguma vez Jesus dando uma malhada em alguém e a pessoa está chegando a ele? Não. Você vê ele com compaixão, você vê ele perdoando, você vê ele reconhecendo ou acolhendo uma mulher que era discriminada. Não é assim? É ou não é? E ali, perto dele, aí ele começa a ensinar. Mas quando a pessoa aceita ouvi-lo. Por quê? Porque foi bem tratado. Então, irmãos, entenda isso. Você é sal e luz. Você busque isso no Senhor. A sua vida. Porque você, sendo assim, você consegue comunicar isso. Está aí. Coisa tremenda. Jesus trouxe aquilo que era uma expectativa daqueles homens. Eles achavam que ele não ia fazer nada, mas trouxe além do que eles esperavam. Aquilo mexeu com eles, né? Mexeram com eles. Os apóstolos andaram com Jesus, a não ser Paulo. Viram, ouviram e viram, é o que o texto bíblico fala. Irmãos, hoje, como Paulo não viu Jesus, não andou com Jesus, mas o Espírito de Deus se manifestou a ele, não foi? Na verdade, o próprio Jesus se manifestou a ele e orientou ele em tantas coisas, doutrinariamente, tantas coisas. Aí se tornou um apóstolo. Hoje é interessante, nós temos um tanto de homens nessa terra se dizendo apóstolos, né? Eu não sei o que eles entendem de ser apóstolo para se intitular apóstolo. Mas enfim, estão aí, né? Até patriarca tem, né? O cara se acha como Abraão, né? Já viu isso? Tem patriarca agora também, né? A gente tem que ser simples, irmãos. Entenda a sua vida. Você primeiro busque viver o evangelho como ele é. Senhor, eu não estou vendo sinais do Senhor, vá buscar isso. Senhor, que dê os dons espirituais, vá buscar isso. Senhor, eu quero falar do Senhor para as pessoas, fale, abra a boca e fale, é coisa simples, fale. Ah, mas eu não sei falar, pois é, você nunca vai saber enquanto você não começar a falar. Fale, vai ajustando. Irmão, se disponha. Se disponha. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos, está a portas. Lembra dos sinais, das coisas da natureza que iam acontecer? Quantas estão acontecendo só no começo desse ano, irmãos? No começo. Nós estamos indo para o 5º mês ainda. São tantas coisas. Tem muita gente morrendo, irmãos. Estão me ouvindo? Irmãos, tem muita gente morrendo. Muita gente morrendo. Você vai naquela praça aqui no centro da cidade, dia claro, você vê gente olhando para o chão, fica 1 hora olhando para o chão. Você acha que aquela pessoa está feliz? Você acha que ela está contando quantas formigas passam na frente dele? E detalhe, irmãos, eu andei observando esses dias lá na praça, fiquei um pouquinho lá, tanto de gente mal. E um tanto de cristão que passou ali, nem tchum. Nem. Sabe por quê? De novo, preocupado com as suas coisas. E o tempo está passando. Acho que nós podemos mudar isso. Aí termino com essa palavra, por quê? Ouvir a voz de Deus. Você quer que Deus fale com você para quê?
Eu quero ouvir aquela coisa maravilhosa, sobrenatural. Tá, você quer? Para quê? Só para sair contando para os outros que Deus falou com você? Ou porque você quer andar na direção dele? Estão entendendo? Você tem que tomar essa decisão. Quem anda com Deus, meu irmão, é uma vida tremenda. Uma coisa é andar com Deus, outra coisa é andar com o povo de Deus. Está tudo ali junto. Mas nem sabe por quê, mas está ali. Tem um tipo de vida. Mas quem anda, porque Deus disse, vá no tempo de Deus, no lugar onde Deus... irmão, é maravilhoso. E eu termino, prazer. Paulo não era um deprimido e estava um suicida. Nenhum dos apóstolos foi suicida, irmãos. Mas eles morreram por anunciar o evangelho. Entenderam? Então, eles fizeram porque eles quiseram. Porque aquilo passou a ser a vida deles. Eles não viam mais sentido a não ser ali. Então, com todos os entraves, todas as barreiras, Paulo falando, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É louco? Não. Tremendo pregador, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, nessa hora, nesse momento, a conseguirmos entregar os nossos problemas para o Senhor. Senhor, em algumas pessoas talvez eles digam são muitos. Alguns dizem não são muitos, mas é grande. Senhor, quando que nós teremos tempo de mostrar ao mundo quem o Senhor é? Quando nós teremos oportunidade de mostrar ao mundo que o Senhor está no nosso meio? Se o Senhor não fluir em nós, se o Senhor não fluir através de nós, Pai, Espírito Santo de Deus, na verdade nós não temos que esperar nada. Na verdade é tempo de nós realizarmos para o Senhor. É tempo de nós deixarmos o Senhor fluir através da nossa vida. É tempo de nós acreditarmos que o Senhor fará isso. É tempo de nós crermos que o Senhor tem nos suprido e o Senhor sempre irá nos suprir. É tempo, Deus, de nós olharmos para as coisas boas que vêm do alto, quando nós estamos tão ocupados com as coisas ruins, e que isso tem ferido o nosso coração, isso tem nos deixado abatidos, isso tem nos deixado amedrontados, achando que coisas piores virão, quando a tua palavra mostra no livro todo de Isaías que a cada dia coisas melhores virão. E quando fala coisas melhores, não é a mudança do nosso país, não é isso. É porque, Senhor, se o Senhor se aproxima, isso significa que as coisas boas estão vindo. Mas nós ficamos tão presos com as coisas deste momento, que não conseguimos olhar para o que está vindo, Senhor. E o que está vindo é o maior instrumento de motivação para a nossa vida. Por quê, Senhor? Porque o que vem é eterno. Aleluia. E o que é eterno, Senhor, é aquilo que guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, Jesus. Espírito Santo de Deus, guarda o nosso coração. Oh Deus, Labachuibicai Masumanai. Senhor, Senhor, alcança a nossa mente, Pai. Espírito de Deus, alcança a nossa mente, o Senhor que pode ir no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, com a força da tua palavra, o Senhor que esquadrinha a nossa mente, nosso coração. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira nossos olhos das coisas do momento, põe os nossos olhos naquilo que é eterno, Deus, para que isso seja o nosso motivador, para que isso seja o nosso alvo, para que isso seja a nossa esperança, para que isso, Deus, nos leve a olhar para os nossos problemas e ver que eles serão passageiros, mas aquilo que vem do Senhor é eterno, Pai, e permanecerá na nossa vida. Aleluia, aleluia, Senhor. O Senhor é Deus da paz, o Senhor é Deus da paz. No meio de lutas, o Senhor é Deus da paz.
Porque o Senhor diz na tua palavra que a paz que o Senhor dá não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é circunstancial. A paz que o Senhor dá, não independente de circunstâncias, existe paz. Isso significa que os olhos não estão mais nas circunstâncias. Só assim seremos capazes de ter o nosso coração sossegado na tua presença, Pai. Aleluia. Ajuda, Senhor, os meus irmãos nesta noite a deixar o controle da sua vida nas suas mãos, Pai. Porque boa é a direção do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Senhor, alcança, Senhor, as questões profissionais dos meus irmãos. Deus, traz solução para as questões profissionais, Kamachuribanás. Em nome de Jesus, Pai, configura, Senhor, uma vida profissional mais estável e mais segura. Eu te peço em nome de Jesus. Deus, aqueles que estão, Senhor, sentindo só, Senhor, que eles possam estar envolvidos com a tua igreja, que eles possam estar envolvidos com o corpo, que eles possam encontrar no Senhor, nos irmãos, eles possam encontrar aqueles que serão verdadeiros amigos, que serão companheiros, em nome de Jesus, Pai. A nossa vida não depende Senhor, exclusivamente de pessoas, mas a nossa vida depende exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus. Mostra, Deus, o valor dos jovens. Mostra o valor deles, Pai. Porque o Senhor tem os seus olhos voltados para eles. O Senhor tem os seus olhos voltados para eles, Deus, porque, Senhor, eles são como barro na mão do oleiro. Senhor, tem tanto, Senhor, a ser feito, Lamastui Kamanás. Obrigado, Senhor, porque é assim que o Senhor tem visto muitos dos jovens desta igreja, Pai. Sim, que eles possam confiar no Senhor ao ponto de deixar o Senhor conduzir. No meio de tantas ideias, de tantas propostas, que eles possam dizer, não, mas a proposta que eu sigo é a proposta do Senhor. Aleluia, Pai. Leva-os, Deus, a viver intensamente esta nova vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.